Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. Virtual News. 9h mais 50. Um bom dia para você. Começa o Virtual nesta segunda-feira, início de semana, dia 29 de maio de 2023. Olha só, já estamos chegando ao finalzinho do quinto mês do ano de 2023. Daqui a pouquinho, meio do ano, né? Sexto mês aí. Então, e você? 6 meses de 2023. O que você fez? Quais os projetos que você colocou para funcionar? Lembra aquelas promessas que você fez na virada do ano? Colocou alguma coisa para funcionar? Não colocou? Hoje é segunda-feira, hein? Lembra? O Dia Internacional do Início de Projeto. Todo mundo vai mudar a vida. Falou, vou começar na segunda. Então, tá na hora. Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. E um bom dia especial para você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. 29 de maio. Comentários hoje, César Martins. E nas operações, Maria Clara. Bom dia, Maria Clara. Bom dia, César. Bom dia, Márcio. Bom dia, Maria Clara. Bom dia a todos que nos acompanham aí. Isso aí, mais uma segunda-feira, o ano acelerando cada vez mais, né? Entrando aí no sexto mês já do ano, metade do ano já se foi. Então, como você falou, é também acompanhar aí, prestar atenção, começar o que a gente não começou, retomar o que parou, porque o tempo tá cada vez mais acelerado. Tá com os projetos andando? Graças a Deus. Tá na planilha, ele acompanhando. Opa! É porque a gente sempre comenta, vou fazer isso, vou fazer aquilo, Sim. E o tempo passa e as pessoas não percebem. É isso aí. Começa a prestar atenção nas datas, né? O que você fez em tal dia? Aí você vai começar a mensurar o que é o tempo. É isso aí. E o quanto tempo a gente acaba perdendo, né? E não se lembrando. É muito bom, né? Ficar atento. 9h52, segunda-feira, chuvosa. Vamos para as matérias que fazem parte deste Virtual News. Principais notícias do Virtual News no dia 29 de maio de 2023. Biden e McCarthy chegam a acordo sobre teto nos Estados Unidos e trabalham agora por votos. Lula avisa que é o STF que vai indicar Zanin para a semana que vem. Marcelo Crivella tem mandato na Câmara cassado. Ibama voltará a analisar pedido da Petrobras para explorar petróleo na bacia do Foz do Amazonas. Marina Silva afirma que Lula vetará trecho da MP da Mata Atlântica. Pacheco prorroga por 60 dias de vigência de 3 medidas provisórias. Senado aprova mudanças no Código de Trânsito e apoio ao turismo são destaques. Presidência gastou 310 mil em redes de futebol, persianas, taças, sofás e camas sem licitação. Essas são as matérias que nós vamos estar discutindo hoje no Virtual News. Agora vamos para aquelas manchetes que não dá para deixar passar em branco. Para não passar em branco, Rússia lança o maior ataque com drones em Kiev, na capital da Ucrânia. O maior ataque desde o início da guerra na Ucrânia. Erdogan é eleito em segundo turno na Turquia, 20 anos no poder. Lula quer 20 milhões de pobres a menos até o final do ano. E IFI, complexidade no novo arcabouço fiscal pode dificultar o cumprimento. César, 20 anos no poder e a gente assiste, né? Não tem jeito, né, Márcio? Tem alguns lugares ainda, alguns países em que se perpetua, você vê China, Turquia, Rússia, e que você vai perpetuando ali um governo e que a gente não consegue nem mensurar se de fato tem sido eficaz, porque quando você não tem um outro parâmetro, fica difícil. Assim, quando você só tem uma coisa, você não sabe se aquela coisa é boa ou é ruim e o quanto é ruim ou bom. Então não é saudável, né? Não é saudável, mas infelizmente, até pela maneira com que foi se organizando a forma de governar,
impede aí alterações, impede mudanças, impede que outros assumam também a liderança no país. É como se houvesse uma única pessoa capaz de governar. Lógico, cada país é soberano e decide. Sim, Nós claro. estamos comentando aqui a análise sobre esse fato, né? De que parece que não tem ninguém mais Correto. capacitado. Eu lembro aqui, volto lá, que eu lembro da Líbia, Yasser Arafat era um dos libertadores da Líbia, né? E depois se tornou o ditador. Né? Exato. Então, essa questão de permanência do poder, de ser o único que possa resolver os problemas do país, ou de estar à frente do governo, é preocupante, né? E o que chega pra gente é que o povo votou e escolheu. Então, qual povo, de que forma, assim, porque chega uma hora que a democracia já fica arranhada, você já não consegue mais entender se existe algum tipo de democracia ali ou de fato, olha, eu vou contar só de quem votou a meu favor, enfim, não dá, como você falou, cada país é soberano para suas decisões ali políticas, porém, eu não sei até que ponto isso é vantajoso para a comunidade como um todo, né? Vamos observar isso melhor. E você vê teto nos Estados Unidos também, né? Opa! Não, e é uma decisão assim bastante drástica, né? Porque é difícil você ver esse tipo de ação, de discussão nos Estados Unidos, mas eles vêm sofrendo aí já há algum tempo alguns reflexos aí por N situações, uma crise, depois guerra, depois... Então, várias coisas afetando a sua economia e chegou num momento agora que a alternativa que restou era essa ou um risco gigantesco de um calote Federal, que também nunca aconteceu. Então, eles optaram aí por... Na verdade, optaram por tomar essa decisão. Agora vão ter que trabalhar, costurar para que isso seja aprovado, né? Porque a questão da análise que se tem lá é para o governo cumprir os seus compromissos. Correto, né? Exato. Para não dar um calote. E o calote significa linkado com dívidas, né? Sim. Não, e aí a credibilidade, aí vai tudo... Aí vai tudo por aí. Aí balança. Exato. China vindo com a fome toda. Exato. A Rússia nessa disputa. E os Estados Unidos balançar economicamente, né? Não, aí o impacto é global, né? Assim, a consequência é generalizada. E aí a preocupação com toda essa situação. Correto. Né? Então... 9h57, vamos às matérias desta segunda-feira. Biden e McCarthy chegam a um acordo sobre teto nos Estados Unidos e trabalham agora por votos. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o presidente da Câmara, Kevin McCarthy, chegaram a um acordo no final deste domingo sobre o aumento do teto da dívida do país. Agora os dois trabalham para garantir votos republicanos e democratas suficientes para aprovação. Boas notícias, declarou Biden na noite deste domingo na Casa Branca. O acordo evita a pior crise possível, um calote pela primeira vez na história da nossa nação, disse ele, e acrescentou, retirada a ameaça de um calote catastrófico da mesa. O presidente democrata e o porta-voz republicano conversaram com um com o outro na noite de domingo, enquanto os negociadores corriam para redigir pelo texto do projeto de lei, para que os legisladores pudessem revisar os compromissos que nem a extrema-direita nem a esquerda apoiariam. A medida deve ser votada na próxima quarta-feira, dia 31. Os líderes estão trabalhando para obter apoio e meio político, enquanto o Congresso se apressa em votar o projeto de aumento do teto da dívida norte-americana antes do prazo de 5 de junho, para evitar um grande calote federal. Aí o que a gente falou. Calote. É isso aí. Então, o trabalho agora é para se aprovar, né, essa medida e que, olhando de fora, né, claro que a gente não conhece os detalhes da economia, os detalhes, até os impactos políticos que isso vai gerar. Agora, olhando de fora, déficit orçamentário é uma questão. Tem dinheiro, mas não se tem orçamento? Ou não se tem dinheiro nem orçamento, né? Então, de fato, qual é a raiz do problema? Né? E assim, eles têm algumas amarras muito seguras, né, nesse ponto. Então, não aprovar uma medida dessa proporção, como a gente comentou, ocasiona aí diversos outros não cumprimentos e que o impacto aí para a credibilidade, para o mercado global, vira uma avalanche aí no mercado financeiro de forma geral. Vamos lembrar das blue chips, da bolha imobiliária que aconteceu Correto. lá,
que quebrou muita gente em muitos lugares. Sim. Né? 9h59, vamos à próxima matéria. Lula avisa ao STF que vai indicar Zanin na semana que vem. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva revelou a ministros do Supremo Tribunal Federal que deve indicar seu ex-advogado Cristiano Zanin para a vaga de Ricardo Lewandowski, que se apresentou em abril. As informações são do Estadão. Zanin esteve ao lado do petista enquanto ele se defendia do processo da Operação Lava Jato. Em 2021, o advogado foi responsável por entrar com um pedido de habeas corpus junto ao STF, que levou à anulação das acusações contra Lula, o que tornou viável a candidatura do petista à presidência em 2022. O STF terá 2 novas vagas neste ano, além de Lewandowski. A presidente do Supremo, ministra Rosa Weber, se aposentará em outubro. Lula destacou ainda que poderá escolher um terceiro nome caso algum integrante do tribunal antecipe a sua aposentadoria. Bom, então isso quer dizer que alguém vai antecipar a sua aposentadoria. Não consegue segurar em copas. Então, um comentário assim não sai à toa, né? Um comentário assim não sai. Então tem um terceiro acaso que vai sair aí. Não, na pior das hipóteses, ó, caso alguém queira aí, eu tô aqui. Ó, Fulano, não quer descer, não quer se aposentar? Márcio, é delicado. Essa situação a gente já comentou várias vezes, é bem delicado, né? A forma com que o Supremo é composto. Pô, é legal, mas será que é moral? Será que, é porque cada presidente, igual aí no caso, você vê, são mais 2 ministros que vão trabalhar aí até a sua aposentadoria. Então é de forma... Das duas, um aposenta compulsoriamente por idade ou morre. Tirando isso, ele vai... falecimento, ou então vai permanecer ad eterno. Tirando isso, ele fica no governo, fica no poder, desculpa. E, assim, é delicado, porque só num ano, o presidente atual, é que nem sempre assim, não é porque ele é o presidente que ele toma sempre a decisão acertada. Então, o presidente já vai indicar 2 nomes em um único ano, no primeiro ano de mandato. Que está com a possibilidade de um terceiro nome ainda esse ano. E assim, não é... vem o nome de... Vem 3, 4 nomes aí de sugestões aqui, o presidente valida um. Não, o presidente indica o nome que ele melhor prefere. E aí fica... Semana passada foi a STF, 2 indicações por parte do Alexandre de Moraes. Né? O ministro Alexandre de Moraes fez 2 indicações e acabaram sendo aceitas. Lula já disse que vai indicar Zanin. Tudo bem que quem tem que aprovar na questão do Supremo é o Congresso. Correto. Só que a gente está vendo ali que o Congresso deve aprovar. Sim. Né? Quer dizer... É que na verdade ele não escolhe, ele só aprova. Ele só diz sim ou não. Ou não, né? É ilegal? Não. Moralidade? Pega bem? Não. Constrangedor? Sim. Né? Não, eu acho que certo constrangimento. Quer dizer, desnecessário. Sim, e assim, não aprovar, o Congresso não aprovar um nome, das duas, ou você tem aí evidências fortes que realmente não há condição de alguém não assumir o posto, ou então você já cria um conflito político que, caramba, no final das contas, quem vai sofrer com isso tudo é o povo. Você vai ter a não aprovação é um desgaste político muito grande da casa, que já sofreu derrotas no início, né? Há pouco tempo atrás já sofreu uma derrota. E o arcabouço está lá, e as emendas saíram. Vamos ficar acompanhando as notícias aí. Então. Que custo, né? É isso aí. Vai ser indicado esse nome. Que custo. 10 horas mais 3 minutos. Vamos à próxima matéria. Marcelo Crivella tem mandato na Câmara cassado. A Justiça Eleitoral determinou a cassação do mandato do deputado federal Marcelo Crivella, o ex-prefeito do Rio de Janeiro. Ele também foi multado em R$ 432.290 e ficará inelegível por 8 anos a partir das eleições de 2020 municipais. Crivella é acusado de montar um esquema de impedir reportagens sobre a área da saúde no Rio de Janeiro. A decisão foi tomada pela juíza Márcia Capanema, após a ação feita em 2020 pela coligação do PT e do PCdoB. Segundo as legendas, Crivella praticou abuso de autoridade e conduta vedada a agente público em campanhas eleitorais, monitorando e impedindo que profissionais da imprensa falassem com cidadãos sobre o sistema público de saúde da capital fluminense.
No esquema comandado por Crivella, ele usou servidores batizados de guardiões de Crivella, que foram identificados pela acusação em desvio da função. Na sentença, a juíza declarou que a decisão tem caráter pedagógico preventivo e demonstra o repúdio contra a conduta moral e ilegal perpetrada. A defesa de Crivella respondeu que a juíza não tem competência para cassar um mandato de deputado federal e já apresentou recurso contra a decisão. O processo corre sob sigilo. Crivella tem mais 2 outras condenações também. Bom, o que a defesa disse é que a juíza não tem competência para analisar o caso. Então agora segue para quem? Para o Supremo? Na verdade, esse é o argumento que a defesa usou, né? Tem que ver ainda se vão acatar esse argumento, porque ele não está sendo condenado pela eleição de 2022, sim, pela eleição de 2020. Usados como prefeito. E a competência da Justiça Estadual abrange aquela eleição. Então... Ele está sendo declarado inelegível, ou seja... Exato. Ele tá sendo, você não pode por ser aquele candidato. crime da eleição municipal. Retroagido. Não pela campanha de agora. Então, na verdade... aí é que tá, a justiça o juiz vai decidir, eu não sei até que ponto legalmente isso ocorre, na questão da lei, de fato, da matéria, porque ele está sendo condenado por um crime anterior a essa eleição. E não é porque ele foi eleito, penso eu, ele foi eleito, o crime lá atrás deixou de existir. Aí eu vou buscar um paralelo. Delanhol. Sim. Deltan Delanhol. Rapidamente a execução, né, do exercício legal, isso é que nós queremos ver. Mas nós estamos em 2023, né? 2020, eleições. É da eleição municipal. Eleição municipal. Olha só como é que são diferentes, né? O Leal foi cassado em 6 meses, menos de 6 meses. Olha como é que foi célere. E essa questão da Crivella vem se arrastando aí por no mínimo 2 anos. Quais são as diferenças? Qual foi os pesos e as medidas? Né? Então é isso que a gente usa como comparação, essa questão. Lógico, o Moro exerceu aquela situação de que a justiça tem que ser feita, tem que ser rápida, tem que ser aplicada. Não está sendo aplicado, no caso da Daniel, ele mesmo tem que responder, o Moro tem que responder. Mas e essas situações de 2 anos? Cadê a celeridade? Então, exatamente. Cadê a celeridade? Porque a gente está falando da eleição de 2020. A gente teve eleição em que ele foi eleito, agora deputado federal, em 2022. Pô, em 2 anos a gente não conseguiu trabalhar a ponto de definir se quando ele foi... porque aí é um desrespeito também com quem votou. Sim. Que aí o cidadão sai de casa, vai lá e deposita o voto numa pessoa que é eleita para representar o povo, e aí a justiça tira, poxa, devia ter tirado então antes, já nem permite a candidatura. Então, de fato, a gente tem uma morosidade em alguns assuntos importantíssimos. São prioridades, né? Você vê que tem hora que não vão rápido, acelerar, né? O negócio corre mais do que o vento. E tem hora que você vê que parece que está errado. Exatamente, fica totalmente parado. Parece anal parou, não tem vento. 10 e 8, vamos aguardar aí os dobramentos. 10 horas mais 8 minutos, vamos a mais uma matéria. Ibama voltará a analisar pedido da Petrobras para explorar petróleo na bacia da Foz do Amazonas. O Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis vai voltar a analisar o pedido da Petrobras para explorar petróleo na bacia da Foz do Rio Amazonas. A Petrobras apresentou na quinta um novo pedido e aguarda uma licença ambiental para perfurar o poço localizado em alto mar, a cerca de 175 quilômetros da costa do Amapá. Na sexta-feira, o Ibama informou que vai analisar novamente a proposta e discutir tecnicamente as alterações apresentadas no novo pedido. O Ibama tinha rejeitado a licença por entender que a solicitação não continha garantias de atendimento à fauna em possíveis acidentes como derramamento de óleo. A Petrobras pediu ao Ibama que reconsidere a decisão. A empresa diz que fez um mapeamento no local a ser perfurado e não encontrou ponto sensível em uma área de 500 metros de raio da localização do poço. Segundo a petroleira, a exploração na bacia do Foz do Rio Amazonas é uma atividade temporária, de baixo risco, com duração aproximada, de 5 meses.
O R7, o presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, disse que o pedido da Petrobras para considerar a decisão que negou a licença foi encaminhada à equipe técnica de óleo e gás para análise do pedido. Não há prazo para a conclusão dessa análise, diz Agostinho. O novo pedido enviado ao IBAMA, a Petrobras se comprometeu a preservar a fauna do local e ampliar a base de estabilização de fauna do município de Iapoque. A unidade atuará em conjunto com o Centro de Reabilitação e Despetrolização de Fauna, constituído pela Petrobras em Belém. Cada termo que é uma novidade, trava-língua. Bom, mandou o projeto, houve apontamentos, não, e aí manda o projeto com alterações. Isso significa que realmente os apontamentos deveriam ter sido feitos. Tecnicamente os apontamentos estavam corretos. Politicamente é uma análise novamente da matéria. Certo? Perfeito. Ao que parece, o projeto inicial, o pedido inicial, ele não tinha um nível de detalhamento necessário para que sequer pudesse avançar o estudo. Foram feitos alguns ajustes, o IBAMA nesse primeiro momento pareceu mais receptivo, né? E agora é aguardar, ver realmente. Eu acho que toda vez que a gente fala aí de algum tipo de exploração em áreas de preservação, a gente precisa ter um cuidado, uma cautela maior, porque erro e assim, negligência nesse estudo, nesse planejamento, traz um prejuízo aí que a exploração não traria um terço do benefício. Então realmente tem que ter bastante cuidado, tem que ter bastante cautela nessa análise. A preocupação com a flora ela é em todo o território nacional, mas a Amazônia ainda é mais sensível ainda. Sim. E o mundo todo está voltado para a Amazônia, né? Nós voltamos lá, aquela tragédia da plataforma, né? Horizonte Horizon, aquela que mexeu no México, no Golfo do México, aquela loucura que teve, que ainda existe impactos até hoje. E essa questão do IBAMA, que disse não, aí toda a pressão política, a movimentação, o presidente condenando, o ministro condenando, todo mundo colocando, aí dando pitaco na ação, a ministra disse que é uma decisão técnica, não é política, e agora o IBAMA volta a analisar o pedido, mas eu já disse ali, né, não tem prazo. Não é toque de caixa. Mas é como a gente falou, é uma decisão muito séria para que sofra qualquer tipo de pressão aí para que se acelere. Então não dá, realmente precisa ser feita toda a análise necessária para garantir a segurança da operação. E volto a falar, será que realmente a exploração do poço vai se transferir em recursos para garantia de fauna, flora, para sustentabilidade daquelas regiões, daquela sociedade? Vai trazer melhorias? Ou simplesmente será aquela busca esvairada pelo recurso e na verdade o esforço maior não é o social? Correto. O custo-benefício, né? Da operação num todo, será que compensa? Eu acho que essa análise tem que ser muito bem feita aí para... 10 horas mais 3 minutos. Maria Clara, próxima matéria. Marina Silva afirma que Lula vetará trecho da MP da Mata Atlântica. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetará o trecho da MP da Mata Atlântica aprovada pela Câmara nesta semana, que dificulta a proteção do bioma. Em vídeo publicado nas redes sociais, Marina destacou a importância da Mata Atlântica e de suas diversidades. É isso que nós precisamos, disse, sobre a intenção do presidente de vetar a emenda no texto da medida que permite a instalação de linhas de transmissão de energia, gasodutos e o sistema de abastecimento público de água na mata sem estudo prévio de impacto ambiental ou compensações. A proteção e restauração da Mata Atlântica é fundamental, não apenas para a sobrevivência das espécies que nela habitam, mas também para a qualidade de vida das comunidades humanas que dependem dos recursos e serviços que ela oferece na preservação da biodiversidade, completou. A permissão tinha sido incluída no texto pela Câmara durante a primeira análise da MP, mas esse trecho havia sido retirado da medida pelos senadores, com o argumento de que as mudanças poderiam trazer riscos ao bioma e fugiam da temática do texto original, que é o chamado de Congresso de Jabuti. Jabuti? Interessante, né?
Interessante essa questão. César mandou a medida, tirou-se, fez a emenda, a ministra gritou, o presidente ouviu, a ministra gritou antes, gritou também nas mudanças que fizeram na MP em alguns ministérios, no dela e no Ministério dos Povos Originários, né? E agora vem dizer em relação à Mata Atlântica, que realmente nós temos apenas 5 a 8% de Mata Atlântica do país que restou, né? Preservado. E ela dizendo essa questão agora. César. É delicado, é uma agenda bem delicada. A campanha do presidente Lula bateu muito na tecla, né, da preservação do meio ambiente, falou muito, trouxe muito isso à tona. A gente já teve aí alguns pontos, inclusive a gente acabou de falar aí a situação da bacia da Foz, que a Petrobras quer explorar. Então é um assunto delicado, porque politicamente muitos acreditam que o avanço depende de uma exploração sustentável. Em contrapartida, os defensores ferrenhos dizem que pode-se utilizar áreas que já foram exploradas para ampliar a exploração de forma sustentável e não afetar, violar áreas que estão intactas ainda. Então é uma balança aí que para você manter ela equilibrada é bem delicado. Você vê que a emenda, não, então a gente já libera já a exploração para linhas energéticas, né? E tal. Exato, então se o governo, se o Congresso aprova sem, assim, para mim, como eu comentei, eu acho que o trabalho que o IBAMA está fazendo hoje é isso, tem que sentar, debruçar no assunto e leve quanto tempo for, para garantir que a operação será segura. Eu acho que nada mais justo de fato vetar, não é o texto original, tem um impacto muito grande para que se inclua a emenda sem uma discussão e bote para rodar dessa forma. Então a ministra tem feito uma pressão aí para que sua luta, sua voz seja ecoada, e o presidente já vem aí manifestando solidariedade à ministra desde que houve aí essa confusão na situação da Petrobras. Eu acho que é isso, Márcio. Vota o texto original e a gente trabalha em cima de assuntos diferentes, com a devida cautela, com o devido cuidado. O que me chama a atenção, César, é 2 pesos, 2 medidas. Na questão da Mata Atlântica, vamos voltar atrás, vamos vetar aqui. Na questão que envolve os ministérios, nada foi feito ainda. Não. Na questão do IBAMA, o IBAMA está tendo que voltar a analisar. Quer dizer, 2 pesos, 2 medidas. Não é não. Não é não. Meio ambiente é meio ambiente, do Iapoca ao Chuí. Chama atenção isso. Aqui a gente veta, ali a gente discute novamente. Qual é a regra? É isso aí. Então, eu acho que tem que ser mais claro, tem que haver um afinamento aí no discurso geral do governo, até para que isso tenha força suficiente para discutir com o Senado, discutir com a Câmara de Deputados, discutir com todos os envolvidos sempre. Mas tem que ter um alinhamento. Olha, nosso planejamento, a nossa meta é essa. Mata Atlântica é isso, o Cerrado é isso, a Caatinga é aquilo. Não, tudo é meio ambiente. Né? Sim, é isso tudo aí. Meio ambiente. 10 horas e 18 minutos, vamos à próxima matéria. Pacheco prorroga por 60 dias vigência de 3 medidas provisórias. O presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, prorrogou por 60 dias a vigência de 3 medidas provisórias. Estão na lista a MP 1167 de 2023, que prorroga até 30 de dezembro deste ano a validade das leis sobre licitações, a MP 1168 de 2023, que liberou 640 milhões para 5 ministérios. No total, 513 milhões foram destinados às ações de defesa dos povos indígenas, como demarcação de terras e distribuição de alimentos de segurança e saúde. Por que eu trouxe esse assunto, César? Ele é bem peculiar. Está liberado e prorrogado as MPs. Sim. O que nós discutimos semana passada e falamos ainda há pouco?
Tiraram da atribuição dos povos indígenas a demarcação de terras. O Congresso tira a demarcação. E aí o presidente prorroga a MT que manda recursos para a demarcação. Perde totalmente sentido, né? Como eu tô falando, assim, eu acho, ô Márcio, eu acho que a gente está com o presidente Lula, ele sempre foi, nos mandatos anteriores, ele sempre foi um excelente articulador. Ele é quem fazia toda essa gerência política entre os poderes. E ele não tem feito isso. Até por conta, ele tem viajado aí demais, né? A gente já comentou sobre isso. Ele tem viajado demais, ele está cuidando, ele está com um foco aí numa relação internacional muito forte. E a gente está sentindo que dentro de casa estão faltando aí pontos de alinhamento. Que exatamente o que ele tinha sempre muito. Tanto é que a gente viu que se não fosse a liberação aí de 2 bi em emendas, a gente não tinha avançado sequer na votação do arcabouço. Essa que é a realidade. Não é orçamento secreto, é emenda do relator. Exato. Então, quer dizer, eu acho que está faltando um pouco mais dessa proximidade, como você falou. Isso é básico, né? Não, olha, a gente não vai ter mais dinheiro para pintar a parede. Aí daqui a pouco ele libera, olha, está liberado o prazo para que a parede seja pintada. Então a gente vai prorrogar. Ué, mas peraí, se eu tô com a parede proibida de ser pintada, para que eu vou liberar o prazo para que a parede seja pintada? É incoerente, a gente está... Você disse que eu não pinto a parede, agora então, você está me liberando o prazo para pintar a parede? A gente está conflitando. Pô, peraí, assim, não vai haver a demarcação. Não, mas a gente liberou o prazo para liberação de verba para demarcação. Gente... Se eu não vou demarcar, se é o outro ministério que está demarcando, é a Justiça que está demarcando, então a Justiça demarca e determina e eu vou lá e executo? Então, é isso? Tá. É mais doloroso ainda, né? Exato. Então você vê que tem um conflito aí de discurso. Esse é o problema, né? Não tá alinhado. E aí você começa a tomar decisões que uma contrapõe a outra. A Guajajara esteve falando essa semana referente a isso, também a Marina Silva falou referente a essas questões de esvaziamento do Ministério. Sim. Que foi feito, né? E daqui a pouco está um castelo sem mobília, né? 10 horas mais 22 minutos, vamos a mais uma matéria. Senado aprova mudanças no Código de Trânsito e apoio ao turismo, são destaques. O Senado aprovou a semana passada a medida provisória 1553/2022, que faz mudanças no Código de Trânsito brasileiro, em temas como exigência de exame toxicológico de motoristas profissionais, competência para aplicação de multas e descanso de caminhoneiros. A MP, aprovada na forma de projeto de lei de conversão, segue agora para a sanção do presidente da República. Outra medida provisória, a MP 1147/2022, também aprovada pelo plenário, zera tributos pagos para companhias aéreas e permite isenção similar para o setor de turismo e eventos. A MP também segue agora para a sanção como projeto de lei de conversão. Antes, César, foi aprovado pelo Congresso a questão que retira um percentual do financeiro do Sistema S, justamente para o turismo. Então vamos lá. Sistema S, SESC, SENAC, tudo mais, cultura, projetos de qualificação, né, educação, tudo isso o Sistema S investe. Houve uma mobilização de artistas, das classes envolvidas, a preocupação da redução dos postos de trabalho. O SESC realmente pode sofrer com essa questão, porque parte 5% a 6% do orçamento vai para o turismo, para essa questão da propaganda internacional do turismo. E aí a gente se depara com uma questão de isenção para as companhias aéreas. Espera lá, se eu sou do turismo e eu preciso de grana, eu estou isentando imposto, porque vou tirar de outro lugar, eu vou tirar de um lugar que educa, que promove a cultura, e estou dando isenção agora para companhias aéreas, realmente está estranho. Está estranho. Ô Marcos, sabe o que eu acho que está faltando? Assim, transparência e principalmente clareza. Por exemplo, o governo vem batendo muito na tecla que precisa
de um ajuste para que a receita comporte a despesa. E aí na semana passada se anunciou subsídio para as montadoras de veículos populares, só que isso tem um impacto também no orçamento, porque se você é receita que deixa de acontecer. Se a gente já vinha sem as isenções que a gente vem concedendo, a gente já estava com déficit. Quanto mais a gente concede, não estou aqui julgando o mérito de ser justo, de não ser justo, de ser bom, não ser bom, quem se beneficia, quem não se beneficia. A gente está simplesmente falando de número, de conta, grossamente aqui, porque se você está ali com o teu caixa em baixa, você não está conseguindo arcar com as suas despesas, você está gerando mais despesa ou menos receita, assim, o teu buraco só vai ficar maior. Como você falou, peraí, de repente a gente faz um trabalho por um lado, exatamente para que possa manter e melhorar a questão aí turística, etc. Aí do outro você vai lá e concede uma isenção. Aí que tá, não tem uma clareza. A gente quer chegar onde? Eu vou lá no sistema S e tiro dinheiro. Aí eu vou aqui para a empresária e falar, vocês não pagam imposto agora. A gente quer chegar onde? Eu quero o turismo para... Correto, porque exato, você tira de um lugar, coloca no... Assim, onde a gente quer chegar com isso? Porque você tira... A justificativa que você dá para tirar de um, você tem um discurso totalmente ao inverso para dar para o outro. E é onde a gente quer chegar? Qual que é a meta? Porque para pelo menos a gente começar a entender qual é o pensamento de quando esse tipo de situação acontece. Porque é muita coisa controversa. A meta é alcançar a meta. Quando alcançar a meta, a gente dobra a meta. Bem por aí. Então, realmente, fica aqui o questionamento. Eu tiro do sistema S e dou para o Ministério do Turismo para promover. E aí eu pego e isento as companhias aéreas. Tá muito bonito isso, né? Eu tiro da cultura e da educação para fazer o marketing e dou desconto para as isentas companhias. Sim. Brasil que segue. 10h27, vamos a mais uma matéria. Presidência gastou 310 mil em redes de futebol para esse ano, as taças, sofás e camas sem licitação. Desde o início do ano, a Presidência da República fez ao menos 25 compras sem licitação de imóveis e outros produtos para o Palácio da Alvorada e do Planalto, a residência e o trabalho do local de trabalho oficiais do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No processo já foram concluídos, o órgão gastou quase 310 mil. Entre os itens adquiridos estão as taças de cristais, camas e sofás revestidos em couro, um par de redes para trave de gol de futebol, entre outros. Segundo a regra prevista na Lei de Licitações, os contratos administrativos, a licitação não é exigida para compras no valor inferior a 50 mil. O mesmo vale para contratações de serviços, desde que eles não sejam relacionados à engenharia ou manutenção de veículos. Apesar disso, a Presidência amparou neste artigo da lei para comprar 8 móveis por R$ 55.484. O processo inclui a aquisição dos seguintes itens: uma mesa para almoço e jantar com acabamento de madeira, 25 mil. Um buffet para a sala de jantar com acabamento em lâmina de nogueira e base de aço de carbono de 13 mil reais. 6 cadeiras com madeira nogueira, 16 mil, sendo 2.668 cada. 9 persianas do tipo rolo com acionamento motorizado, 18.900 reais, sendo 2.100 cada. Um par de redes de futebol, 769 reais cada um. 2 mochilas executivas com rodízio com repartição acolchoada para notebook, R$ 2.254,48, sendo 1.127 cada. 96 taças de cristal para água, R$ 4.429 cada um, sendo R$ 46,14 cada taça. Serviço de manutenção de afinação de piano, R$ 5.990. Em relação ao piano, a Presidência explicou que o instrumento é da década de 1950, que está sem manutenção por um longo período. O serviço consiste em atender a demanda da residência oficial do Palácio de Alvorada, visto que o instrumento será reutilizado em eventos e considerando o longo período de tempo sem assistência de afinação, manutenção do instrumento encontra-se fora de sintonia, fazendo-se necessário adotar uma série de etapas para ser utilizado. Algumas das compras sem licitação ainda não foram efetivadas.
Em uma delas, a presidência quer adquirir 23 travesseiros com toque de pluma de algodão, produzidos em tecido 100% de algodão, cetim 233 fios. O valor estimado é de R$ 4.170,36, R$ 181,32 cada travesseiro. O governo também dispensou a licitação para a compra de uma máquina de envelopadora de pallets, orçada em R$ 53.580,54. A presidente da República gastou quase R$ 196 mil na compra de 6 móveis para o Palácio Alvorada em fevereiro deste ano. Entre os itens adquiridos estavam 2 sofás com um mecanismo elétrico reclinável para cabeça e pés revestidos em couro, que juntos custaram R$ 96.830. E uma cama também em couro, no valor de R$ 42.230. O governo ainda comprou uma poltrona ergonômica, revestida em couro com puff branco, a R$ 29.450. Uma poltrona fixa em veludo azul com estrutura em madeira de reflorestamento, R$ 19.270. E um colchão king size estofado em espumas de alta resiliência, de R$ 8.990. Uma das justificativas é quando chegou lá, não tinha muitos itens, já não estavam mais lá, né? Então, o que aconteceu? Sério. Para mim, o primeiro ponto é exatamente esse. Peraí, se a gente não tem, deixou de... Porque nada que tá ali é item pessoal. Até porque se tá, principalmente quando se faz compras aí, seja por licitação, seja pela compra direta, com a dispensa de licitação, tá usando o dinheiro do povo. Então, peraí, se vários itens não se encontrar a ponto de ter que comprar mesa de jantar. Então, porra, peraí, sumiu a mesa de jantar da residência oficial do presidente e ninguém sabe dizer o que aconteceu, ninguém sabe informar o como, o porquê e quando aconteceu. Aí a gente está gastando aí R$500 mil com móveis. Para mim, assim, a dispensa de licitação é uma coisa que a gente utiliza, ou deveria sempre utilizar, quando a gente fala de... Independente do valor, tá, Márcio? Não, mas o valor pode ser comprado sem licitação até o valor X, ok. Só que sempre que você compra fora de uma licitação, você trabalha com preço... Assim, você não tem uma concorrência ali que, de repente, alguém que tinha uma qualidade maior, podendo oferecer a um custo menor, não participou, porque não foi convidada, porque não foi consultada. E quando você abre, você dá oportunidade para quem tem uma boa qualidade a um menor custo, que é isso o que o princípio da administração pública fala. A vantajosidade, a impessoalidade, a imparcialidade. E aí você vê diversos itens que sumiram. Sumiu o sofá. As taças, a gente não tem taça mais de água suficiente para poder atender. Por um outro lado, entendo que diversas coisas precisam acontecer, as coisas têm que estar em ordem, até porque recebe aí autoridades, é uma casa que tem 8 suítes. É uma casa da presidência. Exato, você recebe também convidados aí, autoridades do mundo inteiro, celebridades, então precisa estar de acordo para poder receber bem essas pessoas. Agora, o que chama a atenção é exatamente essa falta de transparência, a falta da prestação de contas. Você não pode simplesmente, compramos porque sumiu. Não, sumiu, a gente tem que ir atrás de quem sumiu. Porque na nossa casa, quando some ali, um pote, um Tupperware que seja, a gente quer ir atrás para saber onde é que ele foi parar, não é assim mesmo, sumiu, então tá bom, eu compro outro. Não pode ser assim, principalmente quando a gente não tá falando do nosso dinheiro. A gente tá falando do dinheiro do povo. O César, eu concordo com tudo que você falou, a transparência. Só que eu entendo que poderia existir uma outra forma. Qual é a indústria, a empresa, o fabricante de móveis que não gostaria de colocar ter os seus móveis dentro do palácio do governo, né? Os móveis do presidente da República são os meus móveis, a minha fábrica é que abasteceu o Planalto, sem custo. Sim. Quando vem um grande astro do rock que chega no país, tudo lhe é ofertado. Se ele tirar a foto ao lado com um aparelho de celular, aquilo se reverte a alguma coisa. Por que não explorar isso dentro
dessa condição de custos, né? Até por um exemplo, olha, eu não vou gastar com isso aqui. Né? Porque como eu compro uma cama de R$42 mil, embora seja necessário para o palácio, como eu compro uma cama de R$42 mil, sendo que eu tenho brasileiros dormindo em colchonete? Como eu compro um sofá maravilhoso se tem famílias que não têm uma cama hospitalar decente? Então, não é lógico, não são os 320 mil que vai solucionar o problema do país, mas o exemplo a ser dado com isso. O exemplo a ser dado. Eu acho que esse é o grande ponto. Além do exemplo, você buscar uma condição, Márcio, em que fique claro, fique transparente a quem acredita no meu trabalho de que eu estou atuando da melhor forma, que eu estou buscando a maior vantajosidade e que eu estou usando bem o recurso que é do povo. Eu acho bem legal. Assim, existe essa abertura na lei, só tem que ter cuidado aí com a questão depois de propaganda, do marketing, porque aí que tá, não é assim, a empresa não vai poder depois ter benefício. Não é ter benefício. Conta, então tem toda, mas há sim um processo, você faz um processo aí, é uma licitação, não é uma licitação, é um processo de doação, e aí quem quiser doar, exato, e quem quer doar se manifesta ali via processo e faz ali, aí você acaba não tendo aquisição, você acaba recebendo os produtos. Então, quer dizer, eu acho que esse é o grande. Eu acho que você foi muito cirúrgico. Não é o recurso, o montante final que vai definir aí, que vai salvar as vidas, mas eu acho que é o exemplo, a maneira com que você gere aquilo e a transparência que você dá a cada processo. É como eu falei. Poxa, se precisa comprar, vamos comprar. Agora, precisa comprar porque sumiu? Peraí. Antes de tudo, a gente tem que ter também muita seriedade em apurar o como sumiu. Porque você tem câmera por todo o perímetro, você tem pessoas que respondem pela autorização de remover um item de um próprio público, que é o caso da residência oficial. Você tem quem autorize fazer o transporte, você tem destinação, você tem um monte de coisa que não é simplesmente desapareceu. E se simplesmente desapareceu, você tem que punir cada responsável por evitar que isso acontecesse. Então, eu acho que é bem por aí, Márcio. A transparência é necessária para que a gente acredite e confie que o dinheiro tem sido gerido da forma mais adequada. Porque o uso da imagem, quando você vai efetuar a venda, lógico que a empresa vai fazer. Eu vendia uma dessa aqui para presidente da República. O presidente tem uma cama dessa lá. Quer dizer, independente, já se usa esse marketing. E você paga, a presidência paga, e a empresa ainda usa o marketing. Vamos inverter isso, né? Você já pensou, eu sou afinador de piano que afinou o piano do Palácio. Isso lhe agrega valor, lhe agrega possibilidade. Então, por que não? Em troca dessa agregação de valores, você tem, né, uma redução de custos, ou não custo para a presidência. Fernando Henrique Cardoso, nas recepções oficiais, ele sempre exigia um cardápio que favorecesse a culinária nacional. Os pratos eram nacionais, não existiam pratos internacionais. Muito pelo contrário, o entendimento que quando autoridades vinham ao país e eles eram recepcionados, eles iam apreciar a culinária brasileira. Isso eu achei espetacular. Espetacular. E ninguém vem da França para cá querendo comer um prato francês, comer alguma coisa do país, né? Então isso foi feito à época e o pessoal que cuidava dessa parte da recepção era realmente culinaristas nacionais e todo o cardápio era voltado para os pratos brasileiros. Espetacular. É necessário? É necessário. É um gasto que não tem como ser reduzido? Não tem como ser reduzido. Mas você tem possibilidades de criar situações e condições na qual você não vai ter esse gasto. E volto a dizer, não é porque isso vai falir o país. Não são os 300 mil em comparação dos 2 bilhões que foram ditos em emendas. Não são os 300 mil em comparação aos 720 bilhões que podem ser colocados no fundo de garantia, se adequados, se a correção for feita de acordo e se a justiça for favorável ao trabalhador. Nós não temos, não é isso, esse valor que vai tirar o país da pobreza e vai eliminar a situação financeira. Não, mas é o exemplo a ser seguido. É isso aí.
É o exemplo a ser seguido, de que, na verdade, há possibilidade de se fazer algo mais. Porque a gente sabe que já existe, né? Quem é que não quer fazer o terno do presidente? Quem é que não quer se valer disso? É o marketing, né? Não. É o marketing que te coloca numa condição diferenciada. E todo mundo vai atrás, ele faz o presidente, vai fazer o meu. Ninguém que você fez o terno, eu fiz com o cara que faz do presidente. Quem que você comprou a cama? Essa cama é igual a do presidente, eu comprei. Isso acontece. 10 horas e 39 minutos, vamos a mais uma matéria. Acabou? Acabamos? Aí, que maravilha, Sandra. Chegamos hora, 10h40, estamos rápido hoje. Só pedreira. Lembrando que o presidente quer tirar 20 milhões da linha da pobreza aí com o Bolsa Família. Então, tá aí um exemplo. César, 10 horas mais 40 minutos, algum apontamento? Nós tivemos em Santos a questão que envolve os alagamentos devido à chuva, que não foi nem tão forte assim, né? E também a questão do muro do cemitério do Saboá, a entrada de Santos ali, que veio desmoronar, mais um desmoronamento naquele muro, deixando expostos aí restos mortais e tudo uma questão que envolve. É isso aí. Né? Eu acho que são pontos aí que tá, mas são pontos exatamente muito relevantes, né, que precisam ter uma atenção. A questão dos alagamentos, a gente tem visto aí, não só em Santos, mas em diversas outras cidades, pontos alagando e pontos que sem, em momento algum aí... Você não tinha isso havia registro, o Gonzaga alagando, né? Então, assim, o que fica evidente é que a gente, pelo menos em determinado momento, cresceu de uma forma desordenada. E aí, quanto à capacidade de... A maioria das cidades hoje vem fazendo todo o serviço aí subterrâneo para aumentar aí capacidade de água, esgoto, porque a gente cresceu numa maneira que acabou esquecendo que os impactos viriam. Então, a gente hoje tem tido aí reflexo de modo geral nesse sentido. E a questão do cemitério é triste, né? Porque já é uma situação tão dolorosa, né? Você precisar sepultar um ente querido, e aí você vê uma situação dessa acontecendo e de repente é exatamente ali onde seu ente está sepultado. A gente já houve num outro pedaço ali uma situação parecida, foi feito reparo, agora mais um pedaço do muro cai, e aí você vê a foto, é um negócio que é triste, né? Você vê as gavetas exatas, você vê as gavetas ali todas expostas. Então é uma situação delicada. Eu não sei se de repente é de fazer um trabalho geral, um reforço geral, porque é muito triste, assim, muito doloroso, principalmente com quem sofre diretamente, né? Sabe, com quem tem a sua gaveta ali do seu ente e tal, afetada. Então, de modo geral, já é triste. A quem é diretamente afetado é pior ainda, então não tem que... É uma relação que tem abala emocionalmente, né? Exato. Eu vi a imagem hoje pela manhã e o pessoal, não sei se era CET, já procurando colocar uma lona ali, sim, evitar a exposição, né? E a gente entende isso, o impacto. Todo mundo passando para trabalhar, correto, uma situação dessa, então impacta. Né? Não dá para evitar que o muro caia. Você não pode prever que o muro vai cair. Claro, a manutenção tem que ser feita e acompanhamento. Mas isso não acontece, principalmente no setor público. Né? Correto. Agora é para ver como vai ser feito. Quanto à questão das enchentes, é o que chama a atenção. O que está acontecendo, né? O que é? Mudou a tábua das marés? O que houve? Então, assoreamento? O que está acontecendo, né? Locais onde não se tinha incidência de inundação, se tem agora. Correto. Uma condição. O que está acontecendo? E não foi uma chuva assim de tanta relevância. A gente já teve períodos aí, momentos que recebeu muito mais chuva do que no dia de ontem. Então, foi de chamar a atenção realmente. Não foram as águas de março, né? Foi de chamar a atenção, porque o volume não foi tão alto assim para que houvesse esse tipo de incidente. Então, bom, vamos ficar de olho, vamos acompanhar. É isso aí. 10 horas mais 44 minutos, chegando ao finalzinho desse Virtual News, agradecendo a César Martins aqui conosco. César, brigadão, sempre bom ter você aqui. Marcelo, eu que agradeço aí sempre, Maria Clara também, todo o suporte técnico aí, você, a honra de poder fazer parte desse time, é sempre um prazer enorme aí poder discutir e passar informação aí do que vem acontecendo no Brasil, no mundo.
fazer aí um pouquinho do que a gente pode, um pouquinho do que a gente sabe, para levar a informação séria e verídica para quem está em casa nos acompanhando. O André Lima de Quinta falou que quinta-feira aqui tá chegando, tá muito bombardeado. Eu falei para ele, na verdade, pauta quente tem todo dia. Eu não queria, mas é o que tem. É o que tem. E olha que certas coisas ainda ficaram no fim de semana. Tem situações aí que a gente acabou nem trazendo para cá. Sim. Mas realmente é muita coisa e a gente busca ali pensar na pauta algumas situações. Tem essa questão do assassinato do ator, né, que foi encontrado o corpo no baú. Tem envolvendo situações de familiares, né, em abuso. Nossa, tem muita coisa acontecendo. Então, a gente está controlando, trazendo dentro desse universo, trazendo as coisas que afetam a todos de uma forma mais ampla, né? Isso aí. E evitar essa questão mais localizada. 10h45, agradecendo ao César, agradecendo a Maria Clara, que fica no apoio técnico, agradecendo a você. Daqui a pouquinho, os drops na rede social e também no nosso Facebook e, claro, no nosso canal de YouTube. Hoje tem Panorama 2024, participação, daqui a pouquinho nós estamos soltando aí os cards e você vai ficar por dentro de como vai ser o panorama desta segunda-feira, a partir das 19 horas. Agradecendo a César, agradecendo a Maria Clara, fiquem com Deus e até amanhã com mais um Virtual News, se Deus quiser.